Bom, então, eu chamo essa apresentação também de arquitetura de conversa, porque justamente, por mais que seja invisível, né, a nossa fala, quando eu falo você não vê a minha fala, né? Mas esse jogo, né, de arquitetura é alguma coisa que você desenha para ver, né? E conversa é uma coisa que você não está enxergando. Mas tudo que você desenha uma forma, essas conversas podem construir alguma coisa, né? E para isso tem fundamentos, ou seja, blocos que a gente pode usar para construir as conversas. A gente vai hoje olhar para esses blocos, tá? Mas antes disso, eu queria falar um pouco sobre diálogo, tá? Essa frase que esse cara fala, né, a resposta é sempre uma parte da estrada que está atrás. Então, hoje em dia, nas organizações, é muito comum as pessoas quererem respostas, né? Se você não tiver uma resposta para dar para o seu chefe ou para quem trabalha com você, você pode ser lido como incompetente ou como uma pessoa que não sabe sobre aquele assunto, né? Ao mesmo tempo, se a gente parar para pensar, a resposta é sempre alguma coisa que já aconteceu, certo? Se eu tenho uma resposta para alguma coisa, ou seja, quando você me faz uma pergunta, eu preciso olhar para trás para saber como é que eu posso responder isso, certo? O futuro ele é incerto, ele aconteceu ainda. Então nada certo existe no futuro, tudo certo existe no passado, concorda? Então você me faz uma pergunta, eu vou olhar para trás e vou ver o que já aconteceu, quais são os exemplos, o que será que eu tenho de informações atrás que eu posso te dar como resposta. Mas tem uma jogada, né? Quando eu olho para trás, o tempo não para, certo? O tempo continua. Então esse tempo entre o tempo que você me fez a pergunta e o tempo que eu te dei a resposta, pode ser que eu tenha mudado a resposta. Ou seja, as coisas hoje caminham numa velocidade tão rápida que quando eu tenho uma resposta, a resposta pode ter uma data de validade curta. Faz sentido isso? Então, o nosso costume de estar sempre buscando resposta orienta a gente sempre a olhar para trás, para o que já aconteceu. A gente tem uma capacidade muito baixa de fazer perguntas, porque as perguntas elas ajudam a gente a olhar para o que está chegando na nossa direção, o que está vindo. É incerto o que está vindo na frente, mas muitas vezes o que está atrás ajuda a gente a entender o que está na frente. Então, se eu puder olhar para trás, mas não deixar de olhar para frente, eu consigo conectar muitas vezes esse movimento que está vindo na minha direção. E tem um tipo de conversa, né, que a gente vai ver, que quando a gente tem um problema que é muito complexo e a gente só tem respostas que estão para trás, é muito difícil a gente resolver problemas complexos com respostas que estão para trás, porque a gente precisa de coisas novas, coisas que ainda não aconteceram, né? Alguém já participou de uma reunião que você foi chamado para conversar sobre uma coisa que você nem sabia por que foi chamado? Ou que que era para ser decidido ali? O que era para ser decidido ali, estava faltando aquela pessoa, ou uma das pessoas que podiam tomar uma decisão, que iam ser influenciadas pela decisão, não estavam presentes. Para a gente isso é bem comum, né? Muito. Mas repare que o problema complexo ele não pode ser resolvido sem as partes que estão ali. Uma vez eu estava numa conferência, lembra da Rio Mais 20, quando aconteceu a Rio Mais 20? Eu estava facilitando voluntariamente o diálogo da todos os povos, né? Que eram as ONGs, ou a galera voluntária que estava se reunindo à parte dos governos para conversar. E a gente estava num círculo voador, tinham 80 pessoas em roda e eu estava tentando mediar uma conversa, né? E aí, o que acontece é que as pessoas pegam o microfone e começam a falar e começam a dar recado, não, porque é Monsanto, não, porque não sei o quê, não, porque... Falando dos inimigos, vamos dizer assim, né? Do bem-estar e do não sei o quê. E ninguém, na verdade, muitas pessoas pegavam, falavam, davam o seu recado, tentavam cortar, né? Porque tinha tempo, 80 pessoas, não dava para falar todo mundo. O cara falava, dizia que era outra pessoa que era o problema, ou outra empresa que era o problema e ia embora, né? Como é que esse cara quer resolver alguma coisa? Né? Se você não está sentado junto com quem tem a outra parte do problema que te afeta, como é que você quer resolver alguma coisa assim, que a outra pessoa que você está dizendo que te causa o problema não está ali presente para participar de alguma forma de olhar para isso? Ah, mas ele não quer. Bom, mas se você continuar só falando aos ventos, não vai ajudar nada, né? Então, o diálogo ele tem uma vontade
de que se possa construir alguma coisa nova, né? Com coisas que são com ideias, com entendimentos que se fazem presentes à medida que as pessoas se escutam com um tipo de qualidade, tá? E isso é muito importante a gente olhar agora, porque assim, eu não sou, né, o paladino do diálogo, eu não fico dialogando o tempo inteiro na minha vida, eu não tenho energia para isso, certo? Mas quando eu posso preparar um espaço de conversa que eu quero que haja entendimento, eu consigo usar essas ferramentas, ou esses que eu chamo de fundamentos, ou seja, eu consigo intencionalmente provocar uma conversa e cuidar para que essa conversa siga, né, um modelo, um desenho que ajude as pessoas a se entenderem, tá? E aí o diálogo ele tem uma certa qualidade, tá? Que a gente pode resumir aqui. Então tem uma fala, certo? A comunicação é feita de fala, então tem uma fala. Que qualidade de fala é essa? Uma fala que contribui, que abre, que expande, ou seja, eu estou trazendo ali minhas suposições, eu estou trazendo o que eu vejo, o recorte da realidade que eu enxergo, eu trago, então, e abro, certo? Esse momento do diálogo é um momento de abertura, certo? Onde eu consigo e devo incluir diversas ideias, né? Por isso que a gente fala muito de diversidade aqui nas organizações, porque ideias diferentes ajudam a gente a abrir um cenário muito mais amplo do que está acontecendo aí, pontos cegos que eu não estou enxergando, canais que eu não estou escutando, certo? Então tem uma qualidade de fala, e essa fala é muito, uma fala que mostra uma intenção, ela quer contribuir com o que está acontecendo. Ao mesmo tempo, existe uma qualidade de escuta, e essa escuta, como a gente estava falando, é uma escuta que está atenta ao que está acontecendo e que, talvez o mais difícil, pelo menos para mim, é questionar suas próprias percepções. É muito difícil a gente conversar com alguém que tem uma opinião política diferente da nossa, por exemplo, porque à medida que aquela pessoa fala alguma coisa que eu não concordo, ou não tem a ver com como eu percebo o mundo, cai a minha chave e eu vou direto para a discussão, para tentar convencer a outra pessoa de que o que ela está falando não é a versão certa do mundo, que é a minha versão, né? Então, uma das grandes dificuldades do diálogo, pelo qual a gente está vendo esse fenômeno de polarização tão intensa hoje, é que a gente não consegue escutar alguém sem questionar aquela suposição, sem suspender o nosso julgamento. A gente julga assim, não, isso é errado, isso eu concordo, isso eu não concordo, né? A gente chama inclusive de automatismo, né? Concordo, discordo. Não entrar nesse condicionamento de sempre olhar para alguma coisa como concordo ou não concordo, faz com que a gente inviabilize a possibilidade de conversar com as pessoas, de dialogar com as pessoas. Tá? Então, enquanto a fala é uma fala que abre, que expande, que contribui, a escuta é uma escuta que recolhe, que recebe, que não entra já dando bloqueio, né? Ela recebe, ela apoia o que está chegando. Então, alguém aqui já fez curso de oratória? Sempre tem alguém que faz curso de oratória, não? Eu fiz um que é oratória e negociação. Oratória e negociação. Então, muito do que você falou, falava lá também, foi bem legal. E até, se eu puder interromper por 30 segundos, tinha um exercício que eu lembrei muito quando a gente fez isso com 4 pessoas, que você pegava, isso que estava falando a história da sua irmã, da sua mãe e do seu irmão, que você pega uma pessoa para contar um conflito. Aí ela volta um conflito, pô, minha mãe deixa minha camisa, fala da minha cabeça toda vez e tal. E aí, se ela faz isso, você pede para a pessoa trocar de papel e contar a mesma história da perspectiva da mãe. Você tem que encenar a pessoa, falar do jeito que ela fala. E a gente fez isso numa sala com umas 40 pessoas, as 40 pessoas, tipo, analíticas e engenheiros, casca grossa, e as 40, tipo, 30 choraram. Que era uma maluquice, realmente você falava e a pessoa ia perguntando, mas por que você tira a camisa? Porque no final eu gosto dele, eu quero que meu filho esteja sempre com umas roupas dele arrumadas. Então você sempre via isso. Então eu achei bem legal, porque é muito coeso o que a gente falou aqui hoje, com o que eu já tinha visto fora. Sim. Bem legal. Hoje a nossa cultura é muito centrada na fala, né? Não é à toa que todos os workshops que a gente teve aqui, nenhum deles teve roda, né? Teve a gente poder se escutar, sempre a gente falando alguma coisa, um falando para muitos, né? Tem um exercício aqui, outro ali, mas em geral a gente é centrado na fala. E tem uma coisa que acontece quando a gente centra muito, né, a nossa atenção na fala. A origem da palavra discussão, né, o sufixo cutir, percutir, é mesmo de percussão, discutir é bater, né? Então quando a gente está discutindo, eu estou batendo alguma coisa
para você, você está batendo essa coisa de volta para mim, e a gente fica meio que se batendo, né? Tentando um convencer o outro daquilo que você tem, da visão de mundo que você tem como se fosse uma verdade, né? E não tem quase escuta nesse nível, porque eu já sei o que eu estou falando, né? Eu tenho certeza disso que eu estou falando. Então essa é a minha certeza, quando eu boto para você, se não é igual a sua certeza, você fecha, e aí a gente fica num movimento de discussão. Debate, deliberação, eles são centrados na fala. E são tipos de conversa que dificilmente geram entendimento, porque a gente chama de conversas com lados. Se a gente estivesse na roda aqui, por exemplo, né, e eu trouxesse um assunto político aqui, e botasse na roda, um ia falar, bom, eu não concordo com isso, porque isso, mas eu não concordo com isso. Reparam que a conversa começa a ter lados, né? O lado que concorda, o lado que não concorda, o lado que é neutro, o lado que concorda com outra coisa, e aí são lados, ou seja, você centra, né, o certo, ou a certeza, ou a verdade, vamos dizer assim, dentro de lados, porque cada um defende o seu lado, né? E é um tipo de conversa, acontece, dá para aprender coisas com isso, sim, dá também, mas é muito difícil a gente gerar entendimento, a gente conseguir aprender alguma coisa nova, porque nesse tipo de conversa, as nossas falas só falam coisas que já são sabidas. Então eu não estou ali aberto a aprender alguma coisa nova. E quando a gente fala de aprender coisas novas, de construir alguma coisa junto, a gente precisa de um outro modelo de conversa. E aí tem um escritor, poeta chamado Rubem Alves, não sei se você não conhece o Rubem Alves, morreu faz uns anos, e ele tem esse texto para a internet, chama Escutatório. E ele fala justamente sobre isso. Alguém já fez curso de escutatório? Espero que agora já tem. Eu fiz já essa pergunta. Eu fiz um curso de escutatório, de maneira. E é isso, o diálogo, né? O significado de diálogo é o sentido que, na verdade, dia significa através, tá? Atravessar. E logos é sentido ou conhecimento. Então eu gosto dessa definição de diálogo que diz que o diálogo é o sentido que flui através das pessoas. É como se a gente estivesse, né, em roda e o que eu sei é uma parte que te atravessa, mexe alguma coisa em você. Quando você fala de volta, você já não está falando só a sua própria ideia, você está falando um pouco da minha ideia, um pouco da sua ideia. E quando cada um vai falando, cada um pega um pouco daquela ideia e vai elaborando essa ideia, ou seja, algo me atravessa, é permeável, que uma ideia, mesmo que seja oposta à minha, que eu não concorde com essa ideia, ela me atravesse e eu possa, através, né, do que chega para mim daquilo, quando eu falo de novo, isso já está um pouco modificado. Se eu fizer a metáfora com um líquido, né, existe um líquido que eu coloco, você adiciona um pouquinho, e a gente começa a fazer meio que um caldo diferente, com várias coisas que podem ser agregadas. Às vezes vai ter uma pimenta, às vezes vai ter muito sal, ou seja, falas que eu vou achar que eu não concordo, que não vai fazer sentido, mas quando eu escuto todo mundo e eu permito, né, na verdade a gente consegue, é difícil escutar todo mundo, a gente começa a ter alguma qualidade ali que tem a ver com o que todo mundo está trazendo. E essa qualidade, ela já é maior do que só o que eu sei. O que eu sei é muito menor do que nós sabemos. Isso a gente não se dá conta, né? Imagina o poder de todas as cabeças que estão aqui nessa sala. Se a gente botasse aqui e quisesse resolver um grande problema, sabendo dialogar, sabendo conversar, como seria? Então o diálogo ele tem visualmente um formato, que ele tem um centro. E esse centro, a gente fala que é um centro vazio, ou seja, no centro do diálogo não está o que eu sei, o que você sabe, está o que nós sabemos. E como é que a gente faz esse centro aparecer? Se escutando, uma qualidade específica, certo? Então essas são, resumidamente, as qualidades principais do diálogo: uma comunicação franca, uma fala honesta, uma intenção clara, uma escuta genuína, uma escuta atenta, e a gente pode criar, através desses critérios, a gente chama de container, enfim, se diz, né, um container de escuta, como se aqui a gente conseguisse criar um espaço de confiança, onde nada vaza daqui. Então se a gente consegue criar esse espaço onde nada do que está aqui vai vazar para outra pessoa saber, a gente pode falar dos nossos assuntos mais difíceis e polêmicos. Eu posso ser de fato honesto com aquilo que eu acho sobre determinado assunto, porque eu sei que você vai estar me escutando. É muito raro conquistar essa qualidade, mas quando a gente consegue conquistar essa qualidade, o que a gente consegue fazer a partir daí é muito grande, é muita coisa, certo? É muito difícil você ter um espaço onde você pode falar tudo o que você pensa, né? É muito difícil. Aí tem um filósofo, na verdade filósofo não, um físico quântico chamado David Bohm. Alguém já ouviu falar dele? David
Bohm, B-O-H-M. E ele tem um livro chamado Diálogo, ele escreveu muito sobre diálogo. Aí você fala, por que um físico quântico foi estudar diálogo? E o David Bohm, ele se deu conta de que existe algum fenômeno quando as pessoas conseguem alcançar essa qualidade de conversa que permite com que elas consigam simultaneamente aprender coisas juntas. Como se a gente conseguisse, durante ele tem uma metodologia chamada Diálogo de Bohm, que ele fala que ele tem um número mínimo de pessoas que é 40, ele fala não o mínimo, mas o número certo, que é mais ou menos 40, que ele fala que 40 é um número onde tem uma diversidade de pensamento suficiente para você gerar um movimento de conversas que permitem muitas opiniões, né, ou falas aparecerem, e esse grupo se encontra ao longo de um tempo definido, que não é definido na verdade, isso não é específico, dura tantos meses e tal, mas que provavelmente depois de 1 ou 2 anos, 3 anos, até 4 anos mais ou menos, esse grupo mantiver uma frequência de encontro regular. E é muito louco, porque o Diálogo de Bohm não tem um tema, a gente não está falando sobre um assunto específico, a gente está simplesmente falando a partir dessa qualidade da minha fala, movimentar alguma coisa em você, e você fala o que movimentou em você, não interessa se isso faz sentido ou não. Então ela parece meio louca assim, quando a gente começa a fazer, mas é um tipo de conversa que faz com que a gente consiga fazer uma mistura, que algo emerge dessa mistura. Essa mistura de entendimentos faz a gente conseguir aumentar o nosso nível de compreensão sobre determinado assunto. Então é como se fosse um salto quântico de percepção. E ele fala muito que a gente, hoje em dia, quanto humanidade, a gente é desenhado e armado cognitivamente para conseguir fazer esses saltos de compreensões. Inclusive esses saltos aconteceram em épocas da humanidade de forma diferente. Então, alguns exemplos de quando alguns avanços científicos aconteceram de forma simultânea em diferentes lugares do planeta, né? A teoria das espécies, por exemplo, do Darwin, quando o Darwin estava escrevendo sobre isso, já tinha outras pessoas em outros lugares pensando sobre isso, né? Isso é como se fosse uma frequência que a gente consegue acessar, e quando a gente consegue acessar essa frequência, a gente consegue compreender alguma coisa diferente, e essa compreensão fica acessível para mais pessoas a partir de um número de pessoas conseguindo alcançar essa frequência. E o David Bohm dizia que o diálogo é a forma pela qual a gente consegue ir sintonizando essa frequência, né? Agora imagina fazer isso no dia a dia, se reunir para conversar, para se encontrar, para conseguir ir modulando, né, essa frequência, sem saber o que vai acontecer, sem saber quando vai acontecer, mas simplesmente confiando nesse processo de um entendimento maior. E o diálogo então tem essa característica diferente numa discussão, onde a ênfase é nas perguntas e não nas respostas, e a gente está buscando co-criar junto o entendimento, não partir de um entendimento de um especialista ou de uma pessoa específica. A gente está buscando revelar as nossas suposições e suspender o julgamento sobre o que a gente está buscando. Esse é o mais difícil. E é uma busca coletiva pela verdade. Então, se a gente pudesse fazer um desenho do diálogo acontecendo, em geral ele seria em círculo, né, porque é o desenho mais adequado para você conseguir escutar as pessoas, e a verdade não estaria com ninguém, a verdade estaria entre nós. E a nossa forma de se comportar em relação a essa busca é simplesmente eu posso ter uma parte dela, mas eu não sou dono dela, nem ela é definitiva, vamos dizer assim, certo? Faz sentido até aqui? E aí tem alguma coisa acontecendo na nossa época que está começando a mudar como a gente entende a forma de se desenvolver ou de aprender coisas. Então, alguém já participou de uma disconferência? Mais alguém só Gustavo? Mas de conferência vocês já participaram. Como é que é uma conferência? Mais ou menos como está aqui, né? Sim, tem um cara que sobe no palco e fala para centenas de pessoas ouvindo, quietas ou não, o que você está falando, né? A fala é unidirecional, né? Então, imagina centenas de pessoas escutando só uma pessoa falando sobre um determinado assunto, um determinado tema. Agora imagina que a gente pega numa conferência, tira aquele cara do palco, ou aqueles caras, né, porque tem conferência com várias pessoas, pegam várias pessoas que são interessantes, que têm assuntos interessantes, bota ele junto com as pessoas e divide eles em mesas, de 4, 5 pessoas, onde esses caras vão estar ali conversando com outras pessoas também, ouvindo o que as outras pessoas que vieram ali para escutar aquele cara têm para falar sobre aquele assunto, o que eles sabem, aquela mesa
aquelas mesas todas conversam sobre isso. A desconferência é um fenômeno que já está acontecendo cada vez mais vezes, cada vez mais comum isso, grandes eventos, eu tenho feito bastante isso, e que é uma coisa tipo assim, cara, a gente vive num mundo que está tão complexo e as coisas mudam tão rápido que é muito difícil você achar que um cara pode te dar uma resposta, ou vai te dar a chave específica. Então faz muito mais sentido a gente ouvir várias pessoas que têm várias compreensões sobre o que está acontecendo, para daí começar a perceber alguma coisa maior sobre tudo isso, esses fenômenos rápidos e complexos que estão acontecendo ao nosso redor. E essa forma de se encontrar e conversar, ela gera o que a gente pode chamar de inteligência coletiva, ou seja, algo que emerge da nossa conversa que é muito mais inteligente do que uma só pessoa falando. Só que para acessar isso não é fácil, porque se você simplesmente dá um tema para as pessoas conversarem e elas começarem a debater ou discutir, essa inteligência não fica acessível, né? Porque aí vira o que eu sei, a minha inteligência, querendo competir com a sua inteligência, e aí a nossa conversa não avança, né? Não se desenvolve. Então, para isso, ou seja, se a gente quiser desenhar espaços onde a gente possa desenvolver esse aspecto de inteligência coletiva, existe um checklist, vamos dizer assim, um passo a passo, que pode ajudar a gente a olhar para isso. A gente vai até uma, tá? São meio-dia agora. Deixa eu ver. É que eu geralmente faço esse exercício dividindo as pessoas, mas aí não vai dar tempo. Então, o que vocês entendem por clareza de propósito? O que clareza de propósito é importante para o diálogo? Tem um objetivo muito bem definido, ele sabe onde a gente quer chegar com esse diálogo. Então, imagina que a gente se encontra para dialogar, para conversar, certo? E imagina que, aquilo que eu perguntei, vocês já foram para uma reunião onde vocês não sabiam por que vocês estavam ali? O que aquela reunião queria alcançar? Oi? Rinodê, que chamam você para reunião e não avisam o que é, quando chega lá é uma pirâmide, por exemplo, várias reuniões de pirâmide. Então, o primeiro, né, ele não é o mais importante, mas é o que vem primeiro, né? Porque se eu não tenho clareza por que eu fui chamado para estar aqui, né? Por que a minha participação aqui é importante, ou então, por que a gente está reunindo esse grupo de pessoas aqui? Que propósitos estão por trás desse propósito específico aqui? Ou seja, é diferente de pauta, tá? Clareza de propósito não é pauta. A pauta é sobre o que a gente vai falar. A proposta é por que a gente está falando sobre esses assuntos. O que aconteceu que fez com que a gente tivesse que se reunir aqui hoje, nesse momento aqui agora? São perguntas que, em geral, não são abertas, né? Ou o cara que chama a reunião, ele não fala por quê. Ele fala, não, precisamos melhorar a nossa venda. Não, por quê? Ah, por quê? Não, por quê? Então, porque aconteceu um processo assim, teve uma fusão, demissão, não sei o quê, que às vezes não são claros. E se a gente não sabe disso, a nossa participação naquele propósito, vamos dizer assim, é baixa. A gente não sabe, não tem aderência, não interessa. E é por isso que muitas reuniões ficam naquela coisa de cada um no seu canto, com o seu telefone parado ali, sem saber necessariamente por que você está ali. Né? Então, quando você sabe quais são as necessidades específicas que reuniram a gente aqui, o que significa estarmos aqui, todo mundo junto, a gente tem um desenho de clareza de propósito. Eu gosto de dar um exemplo, né? Uma vez numa empresa, uma amiga minha contou que ela estava num projeto, que tinha uma empresa grande que estava dando pau, o projeto estava ruim. Assim. E era uma reunião e ela virou, no meio da reunião, e perguntou assim, mas vem cá, qual que é o propósito desse projeto? E ela era consultora, né? E uma das pessoas virou e falou assim, cara, como assim? Você é consultora e você não sabe o propósito desse ponto? A gente contratou para estar você está perguntando qual é o propósito? Ah, vai embora. Pegou, levantou e ia saindo, né? E nisso, uma outra pessoa falou, opa, peraí, ela fez uma pergunta, vamos ver se a gente consegue responder isso, segura aí e tal. Só que ela ficou bufando e sentou. Ela falou, olha, eu vou fazer um pedido. Cada um pega um papel agora e escreve qual o propósito que você acredita que é o propósito desse projeto. E aí cada um escreveu no papel. Depois cada um leu um de cada vez. Quando foi a surpresa dela, onde cada um tinha uma visão do porquê que o projeto tinha feito assim. Cada um tinha uma ideia de propósito totalmente diferente da outra. E aí naquele momento ficou claro que eles não estavam alinhados, eles não estavam na mesma página. Eles não queriam a mesma coisa, eles não achavam que a direção era a mesma. E naquele momento
eles puderam reorganizar o motivo pelo qual eles estavam fazendo aquele projeto. Você vai continuar, você tem que mudar, como tem que mudar, se as pessoas que estão ali vão deixar de estar ali, ou vão chamar outras pessoas que querem estar ali. Deu para entender? Esse fundamento ele é muito importante porque a gente precisa saber o que a gente quer conquistar quando a gente responde às nossas necessidades. A gente tem tempo e atenção para atender isso. Então, por exemplo, eu vou fazer uma reunião e falar, a gente precisa decidir agora o que é felicidade para nós. A gente tem 30 minutos. Pô, será que em 30 minutos a gente consegue decidir o que é felicidade para nós? Ou seja, será que um tema muito grande pode ser colocado dentro de um tempo pequeno que a gente não tem para conversar sobre isso? Então, a lista de propósito também tem a ver com será que a gente consegue discutir o tamanho desse assunto nesse tempo que a gente tem? É muito importante perguntar isso antes. E a clareza de propósito precisa ter metas não, né? Mas precisa ser um processo que não seja nem muito aberto, tipo assim, vamos falar sobre o sentido da vida hoje, e nem muito fechado, no sentido, vamos falar sobre isso. Porque o propósito não é sobre o que está por trás, não sobre o que são essas coisas que a gente vai falar. Então, ajustar qual é o propósito que a gente vai falar é muito importante. Beleza esse fundamento? Entenderam que queriam ver primeiro? E eu costumo, às vezes, deixar claro, quando a gente define qual é a clareza de propósito, eu costumo escrever ele, deixar ele durante a reunião. A gente fala que a clareza de propósito é uma grande arma contra a confusão. Então, sempre que tem reunião, as pessoas começam a ficar confusas, não sabem para onde ir, e falam, olha aqui, qual é o propósito? O que a gente quer alcançar? Por que a gente está aqui hoje mesmo? Então, as pessoas olham para isso, elas se lembram, então é isso. E muitas vezes a gente está numa reunião e a gente começa a falar sobre o jogo de futebol, sobre o que está acontecendo, não sei o quê, a reunião começa a sair, perder o foco, e é um outro bom momento para falar, bom dia galera, a gente tem esse tempo todo para ficar batendo papo, ou a gente tem que falar sobre isso que está aqui? E isso pode ser usado como uma definição do que a gente tem que falar. Né? Beleza. Segundo fundamento, boas perguntas. Então a gente falou que o diálogo ele é uma conversa viva. Tá? Isso para mim é uma definição muito importante. Eu sou biólogo de formação. E eu só fui conectar o que eu tinha estudado com a minha profissão um bom tempo depois, e principalmente porque eu me dei conta que eu gostaria de trazer a vida para as relações, entendendo que as relações nas organizações elas se estagnavam, elas paralisavam, elas atrofiavam, porque elas não eram vivas, as pessoas tinham conceitos já mortos no sentido do passado, né? Datados, velhos, né? E conversar a partir desses conceitos não faz a conversa ganhar vida. Então, se eu não me abro, a conversa não flui. E a ferramenta principal para você dar vida para uma conversa é você trazer perguntas. Né? As perguntas, elas são catalíticas, elas para mim são como lanternas. Né? Então, quando eu abro a lanterna no escuro, eu crio um facho de luz que me permite ver pelo menos um pedaço do que está vindo aí. Então, a pergunta movimenta a gente para frente, faz com que a gente se lance, né? Ou pelo menos permita olhar para frente, para aquilo que não está claro, mas que está vindo na nossa direção, né? O futuro está vindo na nossa direção, né? E aí as perguntas têm esse papel de estimular o processo de pensamento. Boas perguntas, então pergunta não é a mesma coisa que boa pergunta. Boa pergunta é quando você, por exemplo, faz uma pergunta, a pessoa bota a mão no queixo e se olha para cima. Sabe? Quando você faz uma boa pergunta, isso estimula a pessoa a sair daquele lugar automático de resposta e fala, espera, não tinha pensado nisso. Deixa eu ver aqui. E ela vai procurar em algum lugar, né? Ela pode responder. Então, no diálogo, as perguntas são como uma manivela, um motor. É muito bom você ter perguntas antes de entrar na conversa e durante a conversa saber fazer perguntas. Porque a partir das perguntas você movimenta as pessoas. Lembra que eu falei que o diálogo é uma conversa com centro? Esse centro vazio? Esse centro ele pode ser criado por uma ou mais perguntas, inclusive um propósito. Né? Quando eu não tenho um propósito claro, eu posso perguntar qual é o nosso propósito. Ou então eu posso perguntar, e se essa reunião fosse uma pergunta? Que pergunta ela seria? Cada pessoa transforma aquilo numa pergunta. Você sabe que a pergunta ela tem intenção? Uma resposta ela pode ser flácida, né? Tipo, beleza, é isso. Pum, parou, ela é inerte, né? Mas a pergunta ela tem intenção, ela quer ir para algum lugar, ela gera um movimento. Faz sentido isso? E aí, por exemplo, quando eu vou para um evento, né, eu penso algumas perguntas antes, mas se eu nunca defino as perguntas antes de chegar o dia do evento, de estar ali.
porque eu preciso saber o que está interessando aquelas pessoas. Então, em geral, eu chego e pergunto, bato um papo com as pessoas que estão ali no começo, me interesso pelo que elas estão passando e vivendo, porque se eu trouxer perguntas que me interessam, pode ser que a conversa não aconteça, porque aquelas minhas perguntas não estão interessando o que elas estão buscando, o que elas estão querendo. Né? Então, a qualidade das boas perguntas é vir diretamente daquele lugar de onde está surgindo. Fala aí. Não, podem ter perguntas meio pegadinhas, assim, que parecem boas perguntas, mas na hora você não percebe que ela pode estar fugindo do propósito, de repente, está disfarçada de uma pergunta inteligente, mas aí você fica se pegando tentando resolver aquilo e não percebe que na verdade está fugindo, sei lá. Sim. Não, esse campo aqui é outra palestra, outro workshop, né? Perguntas. Porque você pode ter perguntas, por exemplo, perguntas fechadas, são boas perguntas? Isso ou aquilo? Sim ou não, isso ou aquilo, não são boas perguntas, porque elas fecham, né? Elas encerram. Boas perguntas abrem. Agora tem perguntas, por exemplo, que eu chamo de pergunta canária, né? Você não acha que isso, aquilo outro, tarará? Tipo, o cara já bota a opinião dele dentro da pergunta, né? Isso também não é uma boa pergunta. Né? Então, as boas perguntas, ela é isso, elas estimulam o processo de pensamento, curiosidade, elas estão diretamente, fazem com que a pessoa se interesse em responder, motiva a pessoa a querer levantar e responder. Então, elas são abertas, elas partem de um lugar de curiosidade, não de um lugar que já sei. É muito chato você estar numa reunião e o cara que tipo, é todo sabidão fica fazendo perguntas, mas são perguntas cujos pressupostos ele já sabe, né? Então fica uma conversa que, pô, esse cara ele tá perguntando só para colocar dele, né? Ele está perguntando alguma coisa ali só para apresentar o que ele já sabe sobre aquilo. Então as boas perguntas, elas são perguntas inocentes e curiosas, como o que aquela amiga minha fez lá no dia. Pô, olha que coragem que ela teve de perguntar. Qual é o propósito disso? Né? Pô, parecia tão óbvio para todo mundo que ela fez uma ótima pergunta, inocente, que para ela não estava claro. Né? E quando ela faz aquela pergunta, bumba, olha só o que ela conseguiu abrir, né? Que chave que ela conseguiu colocar ali no meio da conversa, de destapar alguma coisa que ninguém estava querendo falar ou que estava todo mundo meio camuflando. Né? Então, esse é o segundo fundamento, ter boas perguntas, saber fazer boas perguntas. Beleza até aqui? Pessoal, tudo bem eu ir nesse modo meio explicativo, é por conta do tempo mesmo, tá? Senão a gente divide em grupos e conversaria, mas se tiver muito chato, vocês falam. O terceiro fundamento é a inclusão, ou a gente também pode falar de participação e participantes. Ele diz o seguinte, o diálogo ele tem como crença principal a valorização dos saberes das pessoas que estão ali. Então, por mais que eu ache aquele cara um boçal, ou que eu não concorde com as opiniões dele, se ele está ali naquela roda de conversa comigo dialogando, eu preciso considerar que ele tem alguma coisa para incluir. Por mais que eu não concorde com o que ele está vendo, não significa que o que ele traz, a peça do quebra-cabeça que ele traz não é valiosa. E pode ser que eu não esteja vendo o quebra-cabeça todo, e é muito provável que eu não esteja vendo o quebra-cabeça todo, certo? Então, valorizar, né, a opinião de cada pessoa, como cada um, né, de onde vem a origem de cada um, o que ele pensa, o histórico, e como é que a gente se engaja com essa, né? Tem uma história legal, eu estava uma vez dando um curso, um treinamento que chama Arte de Anfitriar Conversas, e foi em Viçosa, foi a primeira vez que esse treinamento aconteceu numa universidade pública, e era um curso de educação no campo, que era um curso meio recente, onde os universitários eram agricultores, inclusive eles nem precisavam necessariamente ter terminado o ensino médio, mas era um curso. A Viçosa tem uma tradição muito grande de agroecologia, de olhar para esse lado do campo de forma mais saudável. Foi lá que você foi, Gabriel? Não foi Viçosa o curso? De permacultura? Foi em Mantiqueira. E aí tinha esse grupo de pessoas que tinham doutores, mestres, e tinham os alunos, né, os graduandos, que eram agricultores. Tinham poucos. E, como a gente estava falando, né, a maioria das pessoas ali já tinha um nível de instrução boa e falava, né, um linguajar mais técnico, ou pelo menos mais rebuscado que esses agricultores que estavam ali, o João, o José e a Maria. E eu estava ali e falei, caraca, esses caras devem saber muito sobre agricultura, né? E eles não estão falando nada, eles estão quietos. Eu acho que eles estão, a minha percepção é que eles estão meio oprimidos por aquele ambiente de pessoas que falam diferente deles, né? Que se vestem diferente deles e tal. E eu, caramba, né? Pô, como é que eu posso fazer para incluir, para trazer esses caras para dentro dessa conversa? Porque eu sei que eles têm alguma coisa para acrescentar que é relevante.
Em determinado momento eu estava falando sobre a arte da colheita, e a colheita é um processo da gente, dentro desses espaços de conversa coletiva, de inteligência coletiva, a gente orienta, né, quando a gente quer trazer essas informações para todo mundo, uma colheita, que é você desenhar e registrar o que as pessoas estão fazendo. Tem todo um passo a passo para isso, eu estava falando desse processo da colheita. E eu falei, pô, e a colheita, então você começa, você pergunta para as pessoas, faz uma pergunta, pega, olha o que elas estão falando, traz e tal. Eu falei, não é assim, seu Zé. Aí o seu Zé olhou para mim assim, eu vi que ele estava prestando atenção, né? E ele olhou para mim assim e falou, cara, mais ou menos. Eu falei, opa, mais ou menos? Então fala. Porque quando você vai plantar alguma coisa, você precisa saber primeiro qual a terra que você está plantando. A terra que dá banana não é a mesma terra que dá batata. Então olhar para isso é importante. E eu não tinha me dado conta que era um dos passos que estava no que eu ia falar e eu esqueci de falar isso. E nesse momento eu fiz a pergunta, que permitiu que ele trouxesse o conhecimento dele, que era óbvio para ele isso, né? Ele entrou. E aí os dois entraram, começaram a participar. Então eu consegui criar um espaço através da pergunta, que permitiu ele trazer o conhecimento dele, a partir do que ele sabe, do que ele valoriza, do que era valorizado, que era importante para todo mundo, né? E aí, pum, conectou e ele começou a participar, teve mais interesse, teve mais aberto a participar. Então os diálogos eles trazem esse processo de transformar uma situação de fragmentação, né, uma situação de completude, de construção, por meio da inclusão. E o grande desafio é como é que você inclui, porque se eu virasse para o seu Zé e falasse, pô, seu Zé, fala alguma coisa aí, fala aí alguma coisa, está muito quieto, muito quietinho, fala alguma coisa aí. Não é a melhor não é fácil, né? Ou seja, a inclusão não se dá assim, tipo, fala aí, né? Então como é que a gente cria espaço para trazer e convidar as pessoas, né? Para ocuparem Vamos escutar, pô. E aí o diálogo, para mim, ele é interessante porque é onde a gente pode fazer descobertas novas, né? Quando a gente discute, a gente não está, né, aberto a conhecer coisas novas. No diálogo a gente está aberto a descobrir coisas que a gente ainda não sabe. Para mim é difícil, às vezes, porque a gente não está preparado para descobrir coisas novas, né? A gente não acha que vai acontecer uma coisa nova. Então a gente sim, né, vai para uma reunião, vai para um encontro, não está preparado, você acha que você tem que estar preparado para ser surpreendido, sabe? Isso é uma coisa que tem que ter uma atitude interna, né? De você vir para um lugar e falar, cara, estou disponível, sabe, para aprender uma coisa nova. Nem sempre a gente está com essa disponibilidade. Muito bem. Bom, esse fundamento, quando eu conheci, eu falei, cara, muito interessante, porque ele me ajudou muito a me localizar dentro do processo de diálogo, que é um processo muitas vezes caótico. Caótico no sentido dele não é totalmente estruturado. A gente está falando aqui como é que isso pode acontecer, mas é muito bonito na teoria, né? Mas na prática, a teoria é outra. Né? E diz o seguinte: se eu tenho diversidade nesse eixo e tempo nesse eixo, imagina que a gente começa a conversar, tá? A gente está numa roda aqui, a gente não se conhece, a gente está falando sobre um assunto. Conforme a gente vai falando, né? As pessoas vão falando, as ideias, a quantidade de ideias vai aumentando, certo? Estão vendo? A quantidade de ideias está aumentando. Vai chegar um momento que tem tanta informação ali, meio desconexa, que vai começar a ficar confuso, certo? Vocês vão falar, puta, mas isso que a gente está falando não tem nada a ver, como é que a gente vai sair desse buraco, como é que a gente vai chegar numa conclusão, como é que a gente chega no resultado? Então, esse primeiro momento, né, a gente chama de fase de divergência, certo? Quando a gente está abrindo as ideias, quando a gente está ainda trazendo tudo que a gente sabe sobre aquele assunto, a gente não está limando e nem bloqueando nenhuma ideia. Porque a gente precisa encher esse espaço com coisas diferentes, com ideias que vêm de lugares diferentes. Porque a gente está querendo montar um quebra-cabeça, então a gente não pode já começar a selecionar as peças todas, a gente tem que trazer todas as peças do quebra-cabeça, certo? Só que vai chegar um momento que todas aquelas peças vão, puta, caramba, não faz sentido nenhum. Como é que eu vou juntar isso aqui vai virar uma imagem para mim? Certo? Essa fase a gente chama de fase emergente, ou também conhecida como zona de reclamação. Esse momento ele é tão caótico, tão desconfortável para a gente passar por ele, que em geral as pessoas antecipam ele aqui e falam, pô galera, vamos focar, vocês já viram isso acontecer? Vamos focar. O vamos focar é exatamente o momento de
desespero ou de falta de compreensão, de total confusão sobre o que está acontecendo, que busca antecipar esse processo para ver se aqui a gente antecipa e não precisa passar por essa bagunça aqui. Só que é justamente nessa bagunça aqui que as coisas se organizam, que as peças começam a se encaixar, pequenos fragmentos começam a se encontrar e as ideias começam a colapsar num bloco de ideias melhores. E se a gente deixar essa fase acontecer no tempo natural dela, qual é o tempo natural dela? Não sei, mas é o tempo natural dela. E ela vai acontecer, e ela vai ser desconfortável, e eu vou querer sair dali correndo, eu vou querer gritar, eu vou querer bater em alguém, né? Mas ela vai acontecer. E se eu permitir que ela aconteça, ela vai aterrissar, em geral, suavemente, numa convergência. Que pode não ser uma resposta única, mas pode ser já um processo onde você já conseguiu elucidar e construir coisas mais claras em relação ao que você tinha antes. Isso aqui é o bisavô do Design Thinking. Tá? Os caras que desenharam o Design Thinking, no duplo diamante, eles, na verdade, eles se ligaram que existia um padrão de funcionamento, um padrão de uma estrutura de processo na natureza. A gente não cresce, se desenvolve, envelhece, depois morre. A gente não respira, bota para dentro, troca ar, e depois expira, joga tudo para fora. Ou seja, existe respiração, existe movimento em tudo que é vivo. E o diálogo é uma conversa viva. E se ele é uma conversa viva, ele tem uma inspiração, que é um momento de abertura, de trazer tudo que tem de novo, de desconhecido. Um momento onde essas trocas vão precisar acontecer, vai ter uma movimentação ali, depois vai ter uma expiração de colocar aquilo para fora de novo. E depois esse movimento ele reconecta, certo? Então, numa conversa, numa reunião, isso pode acontecer várias vezes, inclusive. Esse processo de divergência, emergência, convergência. O que a gente precisa aprender sobre isso é que existe um ritmo subjacente a todos os processos de mudança. E isso é importante. Se o diálogo é vivo, ele está mudando. Ele está representando a mudança que aquelas pessoas estão vivendo, estão passando. Né? Sim, mas aí vamos colocar todo mundo aqui falando sobre alguma coisa, aí tá, né? Falando, e aí, mas assim, a pessoa não precisaria falar, vamos focar, que chegaria lá no consenso. Como ver isso? O que acontece? Existe uma forma de você estar preparado para esse processo, né? Que é, de novo, tudo que a gente está falando é um processo intencional. Dá para a gente se preparar para isso, são várias etapas, várias fases. O primeiro momento no começo do diálogo, a gente precisa entender que o tipo de pensamento, né, o nosso modelo mental tem que estar no modelo divergente, que é o quê? Gerar alternativa. A gente está discutindo assim, no sentido de trazer as nossas percepções abertamente entre nós, trazendo ideias, trazendo fatos. A gente está contribuindo com uma fala. Lembra aquela coisa da fala que expande? Então, nesse primeiro momento, não é o momento de falar um pouco dessa ideia aí, Flávio, eu não concordo com ela. Não tem nada a ver com o que você está falando. Esse momento, né, pegar esses pontos de vista, reunir eles, né, já estou começando a olhar, bom, isso aqui tem mais ou menos aqui, isso aqui talvez não tenha tanto a ver, e eu estou tentando encontrar a lógica de um problema, certo? Esse é o primeiro momento, essa é meio que a atitude, o modelo mental que eu tenho que trazer para esse primeiro momento. Quando a gente está na zona de reclamação, cara, não tem jeito. Ele é caótico, ele é tenso. Não tem como melhorar isso, não tem como tornar ele gostosinho. Ele é assim por natureza, porque a natureza é assim. Uma borboleta, quando ela está se desenvolvendo, ela vai para o casulo, tipo, não é gostosinho. Ela come 10% do corpo dela, não, ela se come até sobrar 10%, e desse 10% é que ela emerge como borboleta. A lagarta, né, ela perde 90% do que ela era, e daqueles 10% é que surge o que vai surgir. Então, tipo, cara, tem que cortar na carne, tipo, é difícil. E a grande questão é o quanto que a gente consegue sustentar isso juntos. Um momento caótico, não dá para entender, os conflitos vão acontecer, a gente parece que não tem nenhuma objetividade. E esse é o grande segredo, dentro de espaços onde a gente está querendo construir alguma coisa juntos. É sustentar essa confusão, é não sucumbir nessa confusão. E eu lembro muito bem, cara, a primeira vez que eu entendi isso, né? Muitos desses conceitos eu aprendi dentro de uma comunidade internacional de aprendizagem chamada Art of Hosting, ou Arte de Anfitriar Conversas.
que pratica as metodologias e também os fundamentos por trás de como você prepara esses espaços de conversa. Eu estava num desses encontros, foi esse que rolou em Viçosa, enfim, eu participei de vários, e eu estava num desses no Rio de Janeiro, e eu estava nesse momento, no final do encontro, onde os facilitadores se reúnem para fazer o que a gente chama de pote de dinheiro, ou money pile, que é pegar tudo que foi arrecadado, bota no centro da mesa e cada um pega para si aquilo que entendeu que é justo para cada um. Pensem na complexidade desse exercício, certo? E eu estava justamente no momento onde cada um falou, mas eu não mereço isso porque eu trabalhei mais do que não sei o que, tipo, a gente estava entrando nesse processo, né? E sabe aquele momento que você para e fala, cara, o que eu estou fazendo aqui, velho? Tipo, né? O tempo congela, começa a falar, blá, e você começa a se falar, o que eu estou fazendo aqui? Deixa eu só pegar meu dinheirinho aqui e ficar quieto no canto. Eu estava exatamente nesse momento, tipo, meio desesperado para não entender o que ia acontecer, e sem entender nada, acontecendo como é que a gente ia sair daquele mato. E foi naquele momento que eu falei, puta, beleza, zona de tensão. Eu não tenho o que falar aqui, eu vou ficar quieto, porque eu meio que já dei a minha ideia e tal, e vou esperar. E aí fiquei ali, mano, pau comendo. Aí começou a sentar, pegou aqui, outro falou ali, passou. Eu falei, caralho, se eu tivesse falado, foda-se essa porra, chutado o pote, saído da sala, acabou, né? Eu tava querendo fazer aquilo, sacou? Mas não, eu falei, vou segurar essa onda. E foi o que me ajudou naquele processo. E eu me dei conta que eu estava na zona de reclamação. Porque se eu não tivesse me dado conta, ou eu teria desligado a chave e entrado no modo de sono, de não prestar atenção, ou eu teria saído fora. Né? Então, reparou, Flávio, que tem ele é intencional e tipo, mas eu vou fazer isso com pessoas que não sabem disso. Tudo bem, de repente chama a galera para aprender sobre isso, ou fala sobre isso, ou prepara as pessoas, mas é muito importante a gente conhecer isso para pelo menos para a gente individualmente não se perder no meio do processo. Tá? E aí, quando a gente está no momento convergente, não é o momento de abrir mais e ouvir mais pessoas. Cara, beleza, já deu uma ideia, agora vamos pegar as ideias que já vieram e vamos organizar, vamos tentar ver se tem coisas que se ligam, né? Separa em categorias, tento ver quais são os pontos chaves, tento olhar para as conclusões. Então, no momento de convergência, eu tenho que estar disponível para pegar e organizar. Tem um esforço ali de sintetizar o que foi trazido, né? Não é só, né, vozes, assim, não acontece automaticamente. Mas se você conseguiu segurar bem nessa zona, a tendência de que a convergência venha de forma mais natural, certo? Beleza, tá aqui? Hugo, uma coisa que eu estou analisando assim, nesse processo, eu vejo que o maior desafio é você conseguir trazer as pessoas para dentro desse processo, porque, como você falou do Bruno e da Maria, como é que você traz as pessoas que estão nesse espaço debatendo para poder gerar ideias, né, para você poder passar por esse momento de convergência, divergência. Tem até um Murilo Gão, uma vez, estava vendo uma palestra dele, ele falou que esse desafio dele ele resolve na base do humor, né, porque como ele é comediante também. Ele fala que antes, quando a galera toda está reunida para resolver um certo problema, ele pede para você botar a ideia mais merda possível, mais absurda, você escreve no papel e ele lê ali para você realmente abrir, para as pessoas poderem participar depois e falar, não galera, agora vamos fazer a coisa certa, vamos focar no problema real. Então eu vejo assim, esse processo é bacana, mas acho que o mais difícil é você conseguir incluir as pessoas para realmente participarem de fato. Mas a minha visão, olhando aqui o processo. Sim. Mas dá para incluir estando aberto, né? Convidando as pessoas para virem. E assim, de novo, cada um desses fundamentos ele é apoiado pelo anterior, certo? Então, para que serve isso aqui? Porque eu quero incluir as pessoas. Então, se eu entendo essas fases, eu sou, de repente, o facilitador que está ali, eu consigo nomear essas fases e meio que tentar segurar a onda da galera, né? Eu consigo manter esse processo acontecer vivo. O que sustenta a inclusão? Ter boas perguntas, saber como é que interagir com as pessoas para boas perguntas. O que sustenta boas perguntas? Ter um propósito claro, certo? Então a gente pode olhar para esses fundamentos, um sendo apoiado pelo outro. Tá? Então se você está com dúvida com um, pega lá de trás. O que será que aquele fundamento me diz sobre isso que está acontecendo aqui? Certo? E bom, a gente chega então no quinto parte, né? Que são acordos impensados. E aqui é muito importante porque, como eu falei, o diálogo ele
ele é como se fosse um jogo, né? Ele está combinando ali o que a gente vai fazer. A gente precisa combinar como é que esse jogo vai acontecer. Porque se cada um chega no seu lugar e não sabe o que está fazendo, é muito comum a gente cair nos nossos automatismos, nos nossos condicionamentos, que é o concordo, discordo, eu acho isso, né? Ficar no achismo, da opinião. E para isso a gente precisa primeiro entender quais são os princípios que guiam a gente. Tá? Aqui a gente está entrando com mais profundidade e é muito mais fácil fazer isso com um grupo que se acompanha do que fazer com um grupo que está se acompanhando pela primeira vez. Tá? Mas é possível também fazer. Então, por exemplo, quando eu pergunto, que princípios são importantes para você, Fred? Princípios? Dentro de um Não grupo. violência. O que mais? Não violência. Honestidade. Beleza, vamos pegar honestidade. Que acordo que eu posso fazer que possa ajudar, dentro de uma conversa de um grupo, a gente respeitar esse princípio de honestidade? Que acordo que a gente pode fazer? Honestidade. Sempre, antes de sugerir algo, respirar e pensar se realmente aquilo é a sua verdade, não sei como isso é um acordo. Não descartar a ideia do outro, uma coisa assim, porque às vezes a pessoa pode não ser honesta se ela achar que as ideias dela estiverem sendo descartadas ou sejam mal vistas, julgadas. Assim, acordo. Vamos combinar, né? Então, posso combinar que a nossa fala vai ser honesta? Como é que a gente combina? Tá? A gente vai fazer esse acordo. Então, vamos combinar que entre nós, a gente vai tentar falar de forma honesta, o que a gente acha sobre o nosso tipo de coisa. E alguém poderia ver e falar, opa, mas peraí, eu não me sinto confortável de falar honestamente se eu sentir que o que eu for falar vai ser julgado por alguém. Então, vamos combinar com um acordo, a gente não vai julgar a fala da outra pessoa. Entenderam? O princípio e os acordos que eu faço em função desse princípio. Transparência. Pô, vamos fazer com o nosso princípio. A gente concorda que transparência é um princípio importante para a gente, é um valor importante. Ok, que acordos que a gente pode fazer para que a gente mantenha a transparência? Que tipo de acordo que a gente pode fazer para manter a transparência? Vamos falar tudo sem omitir nada, né? Oi? Vamos falar tudo sem omitir nada. Vamos falar tudo? Será que posso pedir para a gente falar olhando no olho um do outro? Por exemplo, mas eu não me sinto confortável olhando no olho. Tá, então pode ser uma sugestão. Repara que a gente pode ir navegando, mas a gente precisa criar meio que um contorno desse jogo que a gente está jogando. Né? Quando a gente tem princípios que são claros para a gente, para um grupo, todas as pessoas concordam que aqueles princípios são importantes, é muito mais fácil criar acordos. O que acontece muitas vezes é que tem princípios que são diferentes para cada pessoa. Né? Então, alguém valoriza mais a honestidade, outro valoriza mais o respeito. Mas se respeito e honestidade são princípios valorizados, será que a gente pode criar acordos que caminham nesse sentido? Então, dá um exemplo. Né? Tem grupos, por exemplo, que a fala é atropelada. Já participei de coletivos, né, onde as pessoas simplesmente atropelavam umas às outras. Elas não esperavam a outra terminar de falar. Um estava falando, o outro vinha e já... O cara nem tinha terminado, o outro já estava falando. E era assim, um atrás do outro. E eles achavam isso normal, eles não achavam isso ruim. Né? Mas eu que chegava ali, eu via que a conversa não evoluía muito, sabe? Ficava uma coisa muito... Meio conversa de surdo, um falando, outro falando. Não tinha uma construção ali. E aí eu sugeri, será que a gente pode fazer um acordo? Será que respeito é um acordo que se valoriza? Beleza, respeitamos o princípio do respeito. Como é que a gente pode fazer um acordo? Eu sugeri, será que a gente pode esperar a pessoa terminar de falar para o outro poder falar? Beleza, como é que a gente faz isso? Bom, a gente vai fazer isso assim, pedindo para você não interromper outra pessoa, ou então tem uma forma de fazer isso que é ter um objeto. Que tem um objeto da fala, um bastão da fala, por exemplo. Tá? E aí, quem tiver com objeto pode falar. E só quem fala é quem está com o objeto no nome. Se quem só tem um objeto, só uma pessoa fala de cada vez. Tá? Beleza, vamos fazer. Só que isso gera um outro problema. Que é a galera que casa com um bastão. Essa batata quente que fica, né? Tem que esquentando, vai esquentando. E aí eu criei um outro acordo. Que é... Repara que eu só criei porque foi necessário, né? Eu sugeri. Outro acordo. Então, a gente vai dar 3 minutos para cada pessoa falar. Então, vai ter alguém cuidando do tempo. Então,
quem tiver com bastão pode falar à vontade durante 3 minutos. Beleza. Aí o que acontecia? Eu falei 3 minutos, joguei para ele. Aí ele devolve aqui para eu te responder. Aí você joga o objeto para mim. Aí eu devolvo para você. Aí as pessoas ficavam debatendo dentro daquela parada. Mais um acordo. Você só pode voltar a falar depois de ouvir outra pessoa falar. Então eu falava, você falava, eu não podia pegar de volta. Eu tinha que esperar pelo menos 2 pessoas falarem para pegar o objeto de novo. O que acontecia depois de 2 falas, 3 falas atrás? O que eu tinha para falar já tinha mudado. Porque eu estava ouvindo outra pessoa falar e naquele momento lá, você não ouviu mais falar sobre isso. Deixa. Então eu consegui criar acordos que fizeram com que a fala conseguisse fluir e as pessoas conseguissem se ouvir sem entrar nesse gancho de ficar um respondendo ao outro e nem deles ficarem se interrompendo. Esses acordos eles servem até aquele grupo conseguir alcançar uma maturidade onde eles não vão mais se interromper, onde eles não vão mais ficar engatando em discussão. Depois disso, pô, beleza, a gente já consegue respeitar esse princípio, a gente não precisa mais desse acordo. Vamos mudar o acordo, ou vamos criar novos, ou não ter nenhum acordo, por exemplo. Mas é importante a gente fazer essa pergunta: como a gente gostaria de estar junto ao buscar nosso propósito? Isso tem a ver, inclusive, com o tempo que a gente tem. Que horas que a gente vai terminar? A gente vai ter horário de lanche, de break? Vai poder ir no banheiro? Precisa levantar a mão para ir no banheiro? Né? São acordos que a gente faz. O celular vai ter que estar desligado? Então, que tipo de atenção que a gente quer? Qual a melhor forma da gente passar esse tempo juntos? Olha que pergunta interessante. Qual é a melhor forma de a gente passar esse tempo juntos? Porque se eu vir que ao longo do nosso processo, um abre o computador, o outro pega o telefone, né, e o outro está lendo um livro e a gente está aqui para resolver um assunto, cara, vai demorar para resolver esse assunto. Eu não quero estar aqui nesse lugar, então eu não quero passar meu tempo desse jeito com vocês. Eu quero estar aqui durante 1 hora para a gente resolver tal assunto, porque o meu propósito aqui é isso, porque eu acho que isso é importante. E a forma de fazer isso pode ser assim assado. Então, crio combinados, defino o que eu quero. E é muito importante que os acordos sejam co-criados, não impostos sobre as pessoas. Né? Quando a gente impõe um acordo, a tendência é as pessoas a sabotarem esses acordos. Por isso que eu falei, eu já passei por essa de olhar no olho, né? Não gosto de olhar no olho, não me sinto confortável em olhar no olho. Beleza, mas pode ser uma sugestão? Então, quem estiver confortável não precisa olhar, mas vamos criar, eu vou manter isso como sugestão. Então, geralmente a gente tem princípios, acordos e sugestões. Acordo é acordado por todo mundo, topamos isso. Sugestão é, olha, nem todo mundo topa isso, mas está aqui como sugestão, como regra de convivência, como regra de se comportar aqui dentro. Certo? Alguma dúvida? Aí eu falei aqui, né? Objeto da fala, tréplica, supervisionamento, beleza. Bom, e aí temos esse camarada aí, que nem sempre ele é fundamental, mas ele ajuda muito, tá? O facilitador é um papel, tá, galera? Não é uma pessoa específica, ele é um papel. Porque no processo de diálogo, vocês viram muita coisa, tem propósito, pergunta, ajudar a incluir, fazer acordo, é muita coisa para ser cuidada, tá? E o facilitador é esse cara, aqui está a imagem do maestro, eu não gosto muito dessa imagem, porque para mim o facilitador é meio que o garçom, sacou? Ele está ali servindo as pessoas, ele está ali falando, olha, esse é o propósito que vocês escolheram, esses são os acordos que a gente fez, né? Ele está ali para lembrar quais são as coisas que aquele grupo em si escolheu para estar ali. E você precisa de um set de habilidades bem específicos e, na verdade, eu acho não tão simples, pelo menos não é todo mundo que chega preparado para facilitar, né? Presença, você precisa saber como é que você está. Se eu, por exemplo, estou cansado ou eu estou chateado por alguma coisa, eu chego para facilitar um grupo, o meu canal sentimento está operando, as pessoas conseguem perceber que eu não estou ali totalmente presente ou que eu estou ali, né, chateado, puto, isso influencia a energia do grupo. E se eu não tenho essa autenticidade, pelo menos chegar, galera, meu check-in é que eu estou chegando aqui cansado, eu tive uma briga de trânsito, então estou meio puto, então eu peço um tempo aqui para poder dar uma respirada e chegar. Ou seja, se eu não tenho essa autenticidade, né, de falar como é que eu estou, as pessoas podem, porque esse cara está assim, né, ele não está ajudando a gente, isso
influencia certamente como o grupo vai estar se coordenando, certo? Ter flexibilidade, às vezes o tempo estourou, a gente vai precisar de mais tempo, então eu preciso negociar com as pessoas, ou, cara, o coffee break não veio, então a gente vai ter que fazer outra coisa e tal. E ter essa noção de servir ao grupo. Tem muitos facilitadores que eles têm essa coisa de ser meio que estrela, né? Eles estão ali, eu tô aqui, tipo, eles fazem o processo sobre ele, né? E, na verdade, um bom facilitador, o processo é sobre as pessoas, o que elas precisam conhecer juntas, entender juntas, aprender juntas, não sobre o que você acha que elas deveriam aprender ou não, né? E muitas vezes, eu já passei por isso, né, de um cliente chegar e falar, eu queria que você viesse aqui no grupo, porque eu queria que eles concordassem com isso aqui que eu estou fazendo aqui, ó. Então ele queria que eu manipulasse as pessoas para concordarem com a ideia que já estava sendo trazida por ele, né? E o facilitador, eu já recebi críticas, né? Tipo, esse trabalho seu é tipo, repugnante, porque você fica manipulando as pessoas. Cara, não é isso que um bom facilitador faz. Esse cara aí não é um facilitador, esse cara é um, enfim, tá se manipulando ali para manipular. Porque tem um poder, né? Repara, onde eu estou. Se eu faço perguntas e perguntar, eu quero que vocês me digam se eu quero que vocês me descrevam essa sala. Eu pergunto assim, como é que essa sala é usando a visão? Me descrever essa sala. Agora fecha os olhos, como é que é essa sala? Repara que eu faço perguntas diferentes, eu tenho respostas totalmente diferentes e que minha pergunta pode criar câmaras de investigação que têm o meu interesse, então eu posso manipular um grupo através das perguntas que eu faço. Tem muito poder em estar no papel de facilitador. Por isso que, em geral, se o facilitador não está servindo o grupo, já aconteceu várias vezes comigo, ele em algum momento que ele está servindo a si próprio, que ele está dando as próprias ideias ou opiniões, ele é decapitado, que eu falo, né? Você não está aqui para servir a gente, cara. Você está aqui com as suas ideias, com os seus propósitos. Por isso que é muito difícil você, dentro de um grupo, ter um facilitador interno. Porque o cara vai ter que se tirar o chapéu de ser a pessoa que tem uma opinião a respeito de um assunto e virar facilitador, que é servir ao grupo e ver o que aquele grupo precisa, quais são as necessidades do grupo. Agora, se eu tenho uma opinião sobre aquilo e coloco a minha opinião ali e estou facilitando, cara, peraí, ou você está lá em cima, coordenando, você está aqui com a gente, né, na arena aqui conversando. Não dá para fazer as duas coisas muitas vezes se você não sabe diferenciar. Eu falo que dá, assim, uma pessoa que tem um pouco mais de caminho, de competência, pode pegar um chapéu e inclusive botar fisicamente, um chapéu aqui, agora eu sou facilitador, então eu estou aqui, está conversando, vamos fazer isso, são acordos, princípios e tal, eu tiro o papel, esse assunto eu quero conversar sobre ele, porque eu tenho uma opinião sobre isso, eu deixo o chapéu ali e assumo a posição de participante. Dá para fazer isso? Dá. É mais difícil? Você tem que saber diferenciar, quando você estiver no lado do facilitador, não manipular e controlar o caminho para onde você quer que vá, certo? E aí o facilitador é isso, ele é o guardião das ferramentas, né, ou dos fundamentos. Então ele tem todo o tempo a clareza do propósito, ele sabe criar boas perguntas na hora, ele tem, né, essa ideia de como é que ele pode incluir as pessoas, criar espaço para as pessoas chegarem, não forçar elas, né, não forçar a inclusão delas. Ele sabe dizer, galera, estamos aqui na fase de tensão, uma zona de reclamação, segura a onda aí, não sucumbe, vai fumar um cigarro e volta, porque a gente está realmente no momento. Ele sabe nomear isso. Agora é pensamento divergente, não corta a ideia do coleguinha, vamos ficar aqui todo mundo junto. E ele também sustenta os acordos e escolhe as ferramentas. A gente vai ver que tem ferramentas de diálogo, tem várias ferramentas de diálogo que a gente pode escolher para apoiar o nosso processo. Beleza até aqui? Muito bem. Não menos importante é o espaço físico. Repare, essa sala, estava aqui com o JP e com o Luciano no começo, falando, cara, como é que eu vou fazer? Porque esse workshop não faz sentido se eu fizer ele todo dessa forma que está aqui, né? Totalmente expositivo. Eu preciso que a gente converse, que a gente dialogue. Não dá para falar de diálogo sem dialogar, né? Então, cara, repare, eu cheguei aqui, cara, a gente botou as mesas para lá, tirou as cadeiras, fez um círculo aqui, né? Porque o círculo é a forma que a gente tem mais apropriada para a gente conseguir se escutar, todo mundo na mesma altura, a gente consegue se ver, né? Todos conseguem se ver, e o espaço físico influencia muito a qualidade da conversa que a gente vai ter. Eu já cheguei em eventos, por exemplo, que o cara queria, vamos fazer conversa e tal, mas ele me deu um auditório, com cadeiras fechadas, né? Aquela parada assim, tipo, escadinha para frente. Como é que você vai fazer as pessoas conversarem? Eu quero um torcicólogo olhando para trás para conversar com o cara do lado. Então a primeira coisa que eu pergunto quando alguém me convida para facilitar uma conversa, fazer tipo, é o espaço físico. Que espaço que a gente vai ter?
Vai ter barulho? Vai ter ar-condicionado? Vai estar calor? Se quiser fazer uma conversa, eu estou com um problema na minha empresa, com as pessoas da minha empresa, e eu quero fazer uma conversa que é sensível, ou seja, que envolve ter, né, um acolhimento, fazer com que as pessoas se abram para falar. Repara que geralmente nas festas, quando é festa dentro de casa, a gente vai parar na cozinha muitas vezes. Repara nisso, esse fenômeno interessante, que a cozinha é um lugar onde as pessoas param e ficam ali. Tem algo sobre comer que é muito importante no processo de diálogo. Conversar enquanto come. Pode ser só um belisquinho, uma bolachinha, uma coisa ali, mas isso é muito importante. Não é todas as ideologias, elas virassem grandes cafezinhos, organizados, estruturados para as pessoas poderem tomar um café, conversar, bater papo. Tá? Então, se eu quero falar sobre pensamentos, argumentos e fatos, estratégia, planejamento, sim, vou para uma sala de luz fria, com PowerPoint, com um quadro, para eu poder desenhar, fazer as coisas. Se eu preciso falar sobre emoções, sentimentos, sobre o que está acontecendo com a gente, eu vou para uma cozinha, eu vou para um lugar aberto, sabe? Faço uma sala mais tranquila, um puff, alguma coisa assim. Se eu quero falar sobre vontade, ou seja, que são coisas bem mais profundas, né? Em geral, eu vou para a natureza, eu faço imersões, eu vou para lugares onde as pessoas conseguem se abrir com mais tranquilidade. É muito difícil você acessar a sua vontade. É muito duro, às vezes, você se dar conta que você não quer aquilo que você está fazendo. Isso acontece muitas vezes com a gente, né? A gente fazer coisas que a gente não quer. E simplesmente não vê que a gente não quer, e a gente continua fazendo. Então, o espaço físico, ele convida, né, a gente a acessar diferentes níveis de escutas que a gente pode querer, certo? Eu falo que é o camisa 12, parece que é invisível, mas a escolha que eu faço em relação ao espaço define muito claramente como é que a minha conversa vai acontecer. Tá? Se está muito frio, a galera vai participar também. Se não tem nenhuma água para a pessoa beber, não vai estar legal também. Tudo isso precisa ser pensado. Não é à toa que alguns cursos, não é à toa que alguns cursos, por exemplo, tem um cheirinho na sala, tem uma cervejinha, tem um puff, tem cadeiras diferentes, o espaço é todo bacanudo, porque isso é uma experiência, né? Você chegar num lugar que te recebe e te apoia e fala, pô, esse espaço é maneiro, você chegar numa sala fria, cheia de quadro, que não diz nada, mesa, que pode ajudar você a conversar umas com as outras. Faz sentido isso? Beleza. Então perguntas como a gente vai se reunir, vai ter música, tem alguma distração que a gente quer eliminar, por exemplo, isso é muito importante. Muito bem, chegamos no último fundamento, que são as ferramentas. E aí tem uma coisa da minha história, né? Eu comecei a navegar nesse mundo de facilitação meio que por acaso, mais ou menos, e durante muito tempo eu fui pesquisando várias ferramentas. Fui aprendendo, meio por conta própria, fui pesquisando, e tem um momento da minha vida que eu tinha uma mala cheia de ferramentas, enorme. E onde eu chegava, eu ia preparando, ia fazendo as ferramentas, e cara, tinha momentos que não funcionava, sabe? As conversas não fluíam, as pessoas não se conectavam. Demorou um tempo até eu perceber que eu tinha que tirar essa mochila, essa grande mala pesada de ferramentas, para conseguir me conectar com o que estava acontecendo com aquelas pessoas. E entender que muitas vezes não era a ferramenta que ia fazer diferença, era eu entender o que elas estavam precisando. Né? E o que as ferramentas me mostravam é um princípio muito simples. Lembra que eu falei da descentralização lá atrás? Desse fenômeno, por exemplo, a gente está em rede, né? Em vários aspectos. Então, como é que era antes se informar com notícias, há 20 anos atrás? 30 que seja. Pô, tinha o Jornal da Banca, eu via o Jornal Nacional, a TV Globo, e acabou, né? Umas revistas aqui e ali. Tinha poucos lugares onde eu podia me informar. Como é que a gente se informa hoje? Inventa aí, cara. Trocentos canais, podcast, vídeo, tem a televisão também, tem o jornal também, tem trocentas revistas online, digital, papel, onde eu quiser, então está muito mais distribuído isso. Né? Eu não preciso mais ir só para o mesmo centro para conseguir informação. Eu posso, né, orbitar e estar em diferentes lugares para conseguir isso. Mesma coisa em relação a esse processo de entender a nossa inteligência. Todo mundo aqui é um centro, né, de informação e de inteligência. Agora, se a gente se juntar, esses centros podem produzir inteligência juntos. Então, o princípio importante da descentralização, que é do diálogo, é que para a gente conseguir aprender alguma coisa nova, a gente precisa ter alguma diversidade do número de pessoas que a gente conversa. Então, por exemplo, vocês repararam que a gente chegou aqui hoje, a gente estava em roda, né?
em roda a gente começou a falar um pouquinho, depois eu dividi vocês em grupos, em subgrupos de 4 pessoas. E eu podia ficar brincando, falar, tipo, beleza, então antes da gente chegar, antes de fazer o check-in, junta com uma pessoa, faz uma dupla e vocês conversam agora sobre como é que vocês estão chegando aqui. Repara que a dupla tem uma qualidade de intimidade diferente do trio, que é diferente do quarteto, que é diferente do grupo maior. Eu posso brincar com a subdivisão dos grupos, mas é basicamente isso que faz com que eu possa saber usar as ferramentas. O que as ferramentas fazem, na verdade, é desenhar um processo onde, em diferentes momentos, eu me reúno com um número diferente de pessoas para sempre ver como é que eu posso compreender melhor a questão que eu estou vivendo. Porque não é só sozinho, não é só em dupla, não é só no grupão. Tem movimentos que eu posso fazer que me ajudam a compreender melhor esse assunto que a gente está buscando compreender, certo? E aí, só para ter uma... então isso, né? As conferências, elas querem esse estilo de um fala, muito escuta, que é o que eu estou fazendo aqui agora. Subdivide os grupos em de fractais, circula a inteligência e colhe as ideias e contribuições. Isso é muito importante também. Nem todo mundo está acostumado a fazer isso, mas geralmente quando eu faço encontros onde a gente precisa ativar uma inteligência coletiva para usar ela depois, ela vai ter que gerar resultado, eu dou para as pessoas papéis para elas escreverem, desenharem, conseguirem botar as ideias, né, no papel e fazer com que essas ideias, as pessoas circulem em volta dessas ideias e consigam construir ali dentro. Então a gente faz uma colheita. No final, eu tenho um processo que consegue organizar mais ou menos visualmente o que está acontecendo com aquelas ideias. Vocês já viram facilitação gráfica? Já viram como é que é isso? A facilitação gráfica é um processo onde uma pessoa está ouvindo o que as pessoas estão falando, geralmente uma dupla, e vai e desenha no papel as ideias principais. Então ela cria imagens, escreve falas importantes e tenta conectar. Então ela cria meio que um painel que visualmente representa a conversa que está acontecendo ali. É uma ferramenta muito boa para grandes encontros, por exemplo, onde você quer não deixar passar o que as pessoas falaram. Porque é isso, né? A minha fala ela está aqui, mas ela, depois que ela acabou, ela se expandiu nela e vaneceu. Agora, se eu registro e anoto, eu consigo usar isso para depois, de alguma forma, criar algum documento ou me pautar nas decisões ou nas ideias que vieram ali para criar alguma coisa. Tá? E aí eu selecionei 4 são as principais ferramentas que eu diria com essa base, né, da família das desconferências. Tem várias outras ferramentas de diálogo. Tem um livro que é de onde eu tirei essa apresentação que se chama Mapeando Diálogos, Ferramentas Essenciais para a Mudança Social. E esse livrinho, cara, ele tem uma compilação de 44 ferramentas de diálogo, mais ou menos. Não aprofunda muito cada uma, mas dá para dar uma passada boa, assim, para dizer para cada que serve cada uma. Tem o diálogo de bom, diálogos pela paz, construção de cenário futuro, laboratórios de mudança, tem uma série de outras ferramentas ali que dá para entender melhor como funciona. E essas aqui ele explica bem. Então o círculo parece besteira, mas ele é uma ferramenta. Né? Colocar as pessoas em roda, né? Imagina uma empresa, onde você tem as hierarquias todas definidas. Eu faço um círculo, onde o presidente da empresa está sentado com um funcionário comum ali do lado dele. E naquele círculo, ele é só uma pessoa, ele não é o presidente da empresa. Quer dizer, o convite é esse, né? Muitas vezes a hierarquia ela se reproduz dentro do círculo, mas o círculo já convida a gente quebrar um pouco isso. Né? E o círculo tem uma forma de funcionar, que tem a ver com os acordos, com usar o bastão da fala, com ter um tempo, né, para cada um falar. Então ele é uma ferramenta. Espaço aberto e o Café Mundial, ou o World Café, eles são ferramentas que brincam com essa ideia de você se juntar em pequenos grupos, 4 ou 5 pessoas. Eles falam que se você fizer grupos de mais do que 6 pessoas, começam a ter conversas paralelas. Então, o ideal, o máximo de um subgrupo é de até 6 pessoas, idealmente 5 pessoas, 4 ou 5 pessoas. Porque 7, 8, as pessoas começam a formar duplinhas, começam a ter conversas que, né, fogem do que a gente está buscando colocar ali. Todas essas ferramentas são abertas, open source, tem na internet, dá para pesquisar como é que faz. Elas não são muito difíceis de executar, mas é importante você, no meu caso, por exemplo, eu aprendi errando, fazendo pra caramba uma vez, outra vez, entendendo o que não funcionava, fazendo uma sequência. O espaço aberto eu acho mais interessante no sentido de todos eles têm funções, né? O espaço aberto faz assim, galera, sobre o que vocês gostariam de falar? Ou qual é o assunto que para você está mais interessante, que você gostaria de ou comentar ou pedir ajuda? A gente fez isso
Você fez com a gente, fez o espaço aberto? Fizemos. Então vocês lembram, né? E a gente cria uma agenda de assuntos e cada um vai para onde quiser para conversar sobre aquele tópico, né? No Word Café é mais ou menos o que vocês fizeram ali, são grupos de 4, 5 e aí tem um cafezinho, se você servir uma uva para vocês, né? Foi a minha forma humilde de tentar servir vocês com alguma coisa, mas essa é a ideia, que vocês tivessem grupos menores de conversa e depois sempre tem a roda final, que chama de plenária, né? O momento de a gente reunir de volta e como é que foi? O que você aprendeu? O que você achou de interessante? Repararam que a gente fez isso de novo? Então a gente fez aqui meio que um Word Café. O Aquário já tem um desenho um pouco mais estruturado. Alguém não conhece o Aquário? Acho que ele não conhece, né? O Aquário, a gente faz um círculo de cadeiras e bota 3 ou 4 cadeiras no centro, dependendo do número de pessoas. Tá? E as outras pessoas estão em volta. E aí, o facilitador ele convida pessoas para sentar no meio da roda e começar a conversar sobre algum assunto, ou ele traz uma pergunta específica. Né? O que acontece? Só pode falar quem está no centro, sentado nas cadeiras. Então essas pessoas, elas meio que começam a conversar sobre provavelmente um assunto que interessa aquele grupo maior. E sempre uma cadeira fica vazia, de forma que qualquer pessoa pode sair do círculo de fora e sentar na cadeira. Quando as cadeiras são todas preenchidas, uma pessoa pelo menos tem que sair para manter uma cadeira vazia. Essa cadeira vazia, ela simboliza a abertura para novas ideias, para que a conversa consiga continuar e sempre ter gente podendo sentar e falar. Essa é uma metodologia muito interessante porque ela concentra, como se a gente espremesse o suco do que está acontecendo na cabeça das pessoas que estão em volta. Então ela meio que contempla várias ideias que estão ao redor dentro, né, de um centro por onde essas pessoas estão falando. E muitas vezes o que as pessoas falam ali tem a ver com o que as pessoas estão pensando fora. Muito louco, é um fenômeno uma coisa meio dissonante, assim, sabe? De você entra ali e você começa a falar alguma coisa, pô, eu estava pensando isso, então você nem precisou ir lá sentar, porque o que você estava pensando o cara falou ali, que você estava em volta ali, vendo aquela coisa acontecer. E é uma ferramenta muito boa porque ela otimiza o tempo. Vocês repararam que a gente fez um check-in bem demorado aqui, né? Cada um falando, às vezes um perde e vai para outro lugar, fala 5 minutos, 10 minutos. Então, no Aquário, você não precisa ouvir todo mundo, você simplesmente centraliza e faz, né, um potencial de síntese das pessoas poderem só trazer para o centro que é mais relevante, que é mais importante. Você escolhe cada uma das ferramentas, quais são as variáveis que você escolheu? Um é o número de pessoas, né? Claro, mais pessoas, talvez mais difícil fazer o círculo, mas tem algumas outras coisas que você leva em conta também para escolher esse tipo de... Sim. Por exemplo, o espaço aberto, ele favorece muito a divergência, porque eu pergunto para as pessoas o que elas têm na cabeça. Então pode ter qualquer coisa, tipo permacultura, programação. Então o espaço aberto ele é mais adequado quando eu quero, ou eu não tenho uma necessidade específica de criar uma convergência única. Né? Eu já vi, por exemplo, eventos falharem, porque eles queriam que as pessoas chegassem a uma conclusão ou uma ideia principal e fizeram o espaço aberto. Porque as ideias foram tão abertas, tão diferentes, que no final não deu tempo de sintetizar e organizar todo mundo, porque as pessoas queriam uma ideia ou num projeto de planejamento estratégico, por exemplo. O espaço aberto é muito difícil. O Word Café já não, você já consegue pegar, criar perguntas que vão afunilando e ajudar as pessoas a juntas criarem um planejamento, criar uma convergência. Então, são ferramentas que são apontadas para momentos que você pode escolher que são mais adequadas para uns e menos para outros, por exemplo. Galera, é isso. Perguntas? Eu pensei naquela hora dos princípios, uma coisa que você falou sobre o Aquário, né? Que você pode criar um acordo, você só se manifestar se alguém não falou aquilo antes, né? Justamente voltar dentro, tá? Às vezes a pessoa fica na ansiedade de querer falar, mas todo mundo já falou aquilo. Mas mesmo que você fale isso é muito difícil, cara. Quem não está acostumado, cara, o Aquário é muito difícil. Eu já vi Aquário, cara, do tiozinho sentar ali e não ir embora. Simplesmente ele ficou ali, ninguém queria sair, e você fala, você tem que falar, bom, peraí. Então, lembra dos princípios lá do Aquário, a gente deu sempre uma cadeira vazia para quem puder, quiser chegar, sentar e falar. É muito difícil. As pessoas
lembrarem disso na hora. Por isso que a importância do facilitador de estar apoiando ali e lembrando as pessoas disso. Como é que esse conhecimento aqui é útil para vocês no dia? Pode ser útil para vocês no dia a dia? Qualquer esquina. A gestão de pessoas, né, das nossas equipes, o gerenciamento das pessoas que vão trabalhar com a gente, Casas, família. família. Eu acho que tudo isso para mim é muito bom, assim, a gente usa muito essas técnicas de diálogo lá no Jardim para fazer brainstorming. Porque brainstorming normalmente é exatamente esse momento que você vai botar várias pessoas para ter muitas ideias e como você ajusta isso, né? A gente também já estudou várias ferramentas também de diálogo, de como conduzir isso, a gente já fez algumas facilitações lá. Para mim, assim, tudo é muito bom para ter ideia, para pensar coisas junto e depois transformar em alguma coisa, né? Criação de projetos. Criação de projetos. Acho que brainstorm para mim assim, é o que eu mais gosto de usar essas técnicas de diálogo. Mas também eu vejo muito para propriamente facilitação de conflitos, né, Levi? Isso às vezes é o mais difícil de se fazer, né? Às vezes a gente tem até preguiça ou desiste antes mesmo de entrar. Se a pessoa pensa aqui, já não dá. Aí a gente vê uma luz no fim do túnel, né? De que não, tem ferramentas para nos ajudar a tirar algum suco gostoso, até mesmo dessa diversidade grande, né, e polarizada, que muitas vezes a gente entra em discussões. Reunião de legal condomínio. aquela referência. Reunião de condomínio. Porra, é isso, qualquer esquina, né? Todo lugar que existe mais de uma pessoa já é tudo isso. É fácil replicar isso no dia a dia de vocês? Vocês conseguiriam pegar isso aqui e levar para a organização de vocês? Fácil, né? Não. Mas você quer aplicar? É uma outra pergunta. São duas perguntas diferentes. Se é fácil, se dá para aplicar. Mas é muito motivador. Eu vou sair daqui hoje com muita vontade de aplicar e de tentar resolver coisas a partir disso. O desafio do facilitador é ele estar todo momento se observando nesse papel. Então, acho que um dos maiores desafios é o dele. Isso é outro nível. Mas sim, o facilitador, se ele não tiver claro o que está acontecendo com ele, todos os nervosismos que ele está passando, se ele ficou puto com o cara que falou errado ou que saiu na hora errada, tudo isso é percebido pelo grupo, né? Então é um lugar sensível, é um lugar bem difícil. Sabe? Acho que a gente pensar em aplicar, pensar em viver essa nova forma de ver, de escutar, de falar, de interagir, né? De pensar mais clareza do propósito, o que a gente quer, nossas intenções. Então, só esse exercício interno já é muita coisa. Daí aplicar isso, acho que é uma coisa assim, na sequência disso. Para cada fundamento desses aqui, deve aprender a fazer algumas aulas, né? Praticando, inclusive, né? O segredo é prática, no final das contas, sempre, né? E errar, cara. A minha recomendação, assim, porque assim, no começo a gente falou muito da questão da escuta, né? A escuta é o fundamento básico, né? Ela ajuda você a entrar nesse ambiente aqui, né? Com a escolha desses blocos, porque são blocos, né? Que nem um checklist. Vou fazer um encontro que a minha intenção é estar ali dialogando com as pessoas. Beleza. Tem um propósito claro, criei boas perguntas, estou com clareza sobre a inclusão das pessoas, chamei as pessoas que são importantes para estarem aqui, avisei a elas por que elas deveriam estar ali. Então, se você fizer um checklist, né, dessas coisas, isso vai te ajudar a pelo menos ter um encontro mais pensado, mais completo nesse sentido. E lá, o pau vai comer, obviamente. Você muitas vezes não vai ter pessoas que vão estar querendo se comportar ou vão ter o mesmo nível de escuta que você vai ter. E o grande lance é, porque já ouvi muito isso, né? Mas isso aqui é fácil, né? Dialogar com quem sabe é fácil. Dialogar com quem não sabe escutar, como é que a gente faz? Né? A minha pergunta, né, a minha possível resposta para isso, primeiro é, cara, como é que você lida com alguém que não tem escuta? Como é que você lida com alguém que não tem escuta? Escutando.
tem uma parada que é matemática, sabe? Então, se você tem alguém que não escuta, não tem escuta, a forma de você dar com ela é oferecendo escuta. É justamente o que ela deve estar pedindo ao não ter escuta. Então, se você oferecer escuta infinita para essa pessoa, em algum momento ela vai começar a te escutar. Então, tudo aquilo que está faltando, você oferece. Está faltando empatia naquela pessoa, eu vou lá e ofereço empatia. Pô, ela não tá prestando atenção em mim, eu vou lá e presto atenção nela. É matemático. Você faz isso. Se a pessoa começa a ser violenta com você, Está faltando alguma coisa. O que está faltando? não sei, pode ser amor, pode ser atenção, mas... Você vai lá e oferece amor e atenção. Se é isso que você trouxe na sua leitura. Repara que tem um esforço, né, de se dar conta do que está por trás daquilo que está sendo oferecido. Né? E o diálogo, na verdade, é quando a gente está... Ele só consegue acontecer quando as pessoas saíram do lugar de exigir que você se comporte de determinadas formas. Né? Porque, por exemplo, por que a discussão acontece? A discussão é uma disputa, né, de quem está certo. Por trás da disputa tem uma vontade, uma necessidade de ser reconhecido, de ser acolhido, de ter atenção, sacou? E se tudo isso estiver na frente, o diálogo não vai acontecer. Porque essa pessoa ainda está precisando de alguma coisa que ela vai colocar no meio da parada e desestruturar tudo porque ela tem uma necessidade não atendida. A gente entra na seara da comunicação não violenta, né? Que é uma seara que diz, bom, os conflitos, ou a comunicação agressiva, ela parte sempre, né, de lugares pessoais que não estão sendo atendidos, de necessidades vitais que não são atendidas. Ser escutado, receber atenção, ser incluído, se sentir pertencente, são necessidades. Se essas coisas não são lidas, né, você não vai conseguir ter diálogo. Isso ainda sempre vai ficar na frente, né, da possibilidade do mundo conseguir conversar. A conversa vai acontecer porque sempre vai ter alguém sabotando e falando, cara, atende a minha necessidade aí, eu não fui atendido. Né? Aquele lance da minha mãe e do meu irmão se batendo ali, cara, eles não iam conseguir conversar numa boa nunca. Tinham necessidades ali que não estavam sendo atendidas. E, curiosamente, quando eles atenderam aquela necessidade, não precisava de nenhum diálogo. Não precisava. Aconteceu ali, na hora. Pessoal, tem um link de avaliação do shopping do coordenadas, que dela não vai ser se puderem avaliar antes de sair, para vocês, eu vou falar Tem uma galera que eu acho que é de fora, né, Ivan?